Olá pessoal, eu sou Adalberto Nobre, aqui é o canal do YouTube @NobreChess. Temos também Nobre Chess no Instagram e no Facebook. Fiquem à vontade para entrar, ver o conteúdo, mandar suas opiniões, feedback. Eu vou gostar de tudo que vocês puderem me ajudar. Esse é o conteúdo 2, xadrez para iniciantes, como colocar as peças no tabuleiro. Eu fiz uma gravação, cheguei a postar, mas ela não tava, o áudio não estava bom, né? Então eu estou gravando outra vez. Quando nós sentarmos para jogar xadrez aí em frente ao tabuleiro, nós sentamos do lado, obviamente nosso adversário senta do outro. A maneira correta do tabuleiro estar posicionado é assim: você olha para a primeira linha, vamos imaginar que nós estejamos de brancas, e tem que ter uma casa branca. A última casa branca do lado direito tem que ser branca. A última casa do lado direito tem que ser branca. No caso, a casa H1 tem que ser branca. O nosso adversário está sentado do outro lado, ele vai olhar para o tabuleiro e vai ter uma casa branca do lado direito dele. A última casa é branca, é a casa A8. Então, os dois jogadores têm que ter uma casa branca ao seu lado direito. Assim manda a regra. E é assim que tem que começar a posicionar as peças, ok? Vamos começar o posicionamento das peças. Então, as brancas vão colocar as peças na primeira e na segunda linhas, e as pretas na sétima e oitava linhas, ok? Então, vamos lá, com calma, com tranquilidade. As primeiras peças, a minha sugestão, né, para vocês aprenderem é: coloca primeiro os peões. 8 peões brancos alinhados um ao lado do outro na linha 2. 8 peões pretos alinhados um ao lado do outro na linha 7. O jogo de xadrez, ele representa uma guerra ou uma batalha entre dois reinos na cultura europeia da Idade Medieval. Quando o jogo de xadrez chegou na Europa, na Idade Medieval, as pessoas lá tiveram por bem transformar as figuras, as peças, para representar a sociedade da época, né? E os peões são o povo. Os peões são o povo. Então o povo fica na frente aqui, porque quando o povo era convocado para a guerra, eles eram transformados em soldados de infantaria, os que vão na frente, os que vão lá e ficam cara a cara com os adversários, com o exército contrário. Então o povo fica na frente, uma linha à frente das peças, e assim as peças estão protegidas, né? Nós vamos ver como elas ficam protegidas, ok? Mas a primeira colocação são os 8 peões na segunda e na sétima. Na segunda para branca, na sétima para preta. Bom, naquela época, quem comandava os reinos era a realeza, né? Então o centro de comando daquela sociedade era o rei e a dama. E eles, no jogo de xadrez, eles são colocados nas colunas centrais. As colunas mais centrais que existem, coluna D e coluna E. Então, como colocar corretamente aqui? Qual é a coluna da dama? Qual é a coluna do rei? Isso sempre deu muita confusão para jogadores iniciantes, né? Jogadores que estão aprendendo. Eu vou tentar fazer de um jeito para facilitar o entendimento, né? A dama, vamos colocar primeiro a dama. A
a dama vai na coluna D. A palavra dama começa com a letra D. Então a dama vai na coluna D. A dama branca vai ficar na coluna D, na casa D1. Então a dama branca na casa branca central. A dama preta vai na coluna D também, na casa D8, que é preta. Então a dama preta na casa preta central. Então a dama branca na casa branca da coluna central e a dama preta na casa preta da coluna central. O rei e a dama, os dois ficam nas duas colunas centrais. Então, onde é que fica o rei? Na outra coluna central, a coluna E. É da palavra esposo. Então, o rei era o esposo da dama. Ok? Então, a dama fica na coluna D de dama e o rei fica na coluna E de esposo. Então, é muito importante, pessoal, adquirir o hábito de chamar a peça de dama. Não é rainha, é dama. Em português é dama, em espanhol é dama também. E o motivo para isso é a notação, né? Isso a gente vai aprender mais para frente. Não se usa rainha, por favor. Quando estiverem conversando nos torneios, com o professor, com os colegas, usa a palavra dama. É o correto na nossa cultura, na cultura de xadrez do Brasil, dama. Tá bom? E em espanhol também é dama. Rei e dama. E em inglês, aí para eles dá certo, né? Chamar o rei de king, que começa com a letra K, e a dama de queen, lá, a gente chama de rainha, na verdade, lá, né? Queen, rainha. Então é lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde tem língua inglesa, é king and queen, rei e rainha. Mas lá na cultura deles dá certo. Na nossa, não, a nossa é rei e dama. Seguindo aqui, o centro de poder era a realeza, rei e dama. Quem é que dava apoio? Quem é que estava ao lado da realeza naquela época, dando todas as condições para o rei e para a dama governarem? Era a igreja. A igreja, na época, muito poderosa, dava todo o apoio à realeza. Então, aqui ficou a representação com bispos. Essa peça aqui é um bispo. Vai um bispo ao lado do rei, um bispo ao lado do rei branco, um bispo ao lado do rei preto, um bispo ao lado da dama branca, um bispo ao lado da dama preta, ok? Então a realeza vai no centro e ao lado do rei, ao lado da dama, vão ficar bispos, dando apoio a essa realeza. Na sequência, quem é que fazia segurança da igreja e da realeza, dos bispos, do rei e da dama? Quem era responsável para dar aquele serviço de guarda? Era a cavalaria, soldados de cavalaria, soldados fortes, apoiados por cavalos magníficos, lindos, né? Então, a cavalaria, os cavalos ficam ao lado dos bispos para dar a segurança. Veja que bispo, rei, dama estão defendidos, estão dentro de uma região de defesa dos cavalos, né? Isso no início, depois a coisa se modifica, mas no início é assim. E para fechar aqui o tabuleiro, as últimas peças elas representam a artilharia pesada. As torres representam a artilharia pesada. As torres, existiam tanto torres de ataque naquela guerra quanto torres de defesa.
As torres de ataque eram móveis, elas se aproximavam do muro do castelo para o exército inimigo tentar pular um muro. E as torres do castelo eram fixas, né? Elas eram da própria construção do castelo, então ficava aquela guerra entre torres, peças pesadas, artilharia pesada. E também as torres também representam as catapultas, né? Aquelas armas grandes que atiravam pedras enormes de fora do castelo. Quem queria invadir jogava contra o castelo, tentando destruí-lo. E lá dentro do castelo eles tinham as catapultas deles também, que lançavam pedras enormes contra o exército invasor que estava do lado de fora. Então essa é a formação aqui. A Casa Branca do lado direito, a dama na coluna D de dama, o rei na coluna E de esposo, aí ao lado deles, bispo, cavalo e torre. Na frente de todos eles, os peões, né? Os soldados de infantaria. Agora vamos ver alguns detalhes. Da coluna E até a coluna H, E, F, G, H, nós temos rei, bispo, cavalo e torre, e os peões na frente deles. Então, da coluna E até a coluna H, nós vamos chamar essa região de ala do rei, lado do rei, flanco do rei. Qualquer um desses três termos. E as peças que atacam e as peças que defendem fazem ações nessa região, nessas colunas, para tentar ganhar vantagens estratégicas, vantagens de material. Isso tudo a gente vai ver para frente. Do outro lado, temos nas colunas D, C, B e A, dama, bispo, cavalo e torre, e os peões na frente deles. Então, entre a coluna D e a coluna A, nós temos a ala da dama, flanco da dama, lado da dama, onde quem ataca e quem defende vão fazer ações tentando obter vantagens estratégicas e táticas desse lado do tabuleiro. Isso a gente vai ver muito quando a gente começar a falar de estratégia. E também na parte de estratégia nós vamos falar muito do centro aqui, das colunas centrais, mas das casas D4, D5, E4, E5, como elas são importantes, né? E como a conquista de uma vantagem nessa área ajuda em todos os aspectos, tanto no ataque quanto na defesa. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O próximo conteúdo, nós vamos falar do movimento das peças, como as peças se movimentam em cima do tabuleiro, para onde elas podem ir. Elas vão para frente, elas vão para trás, elas vão para o lado. Como que cada peça se movimenta? A forma, o jeito, onde? Ok? Isso vai ser o próximo conteúdo. Eu espero que a gravação tenha ficado melhor agora e que vocês possam aproveitar. E muito obrigado. Logo nós voltaremos com a próxima gravação. Um abraço a todos.